Alô galera do Torne-se Programador, meu nome é Danilo, vamos para mais uma aula hoje de número 34. Nessa aula a gente vai falar sobre como alterar os dados do aplicativo através de uma API, tá legal? Na aula anterior a gente estava mexendo então nessa parte aqui do cadastro, que era o nosso site, né, onde ele também exportava um serviço, e no nosso aplicativo, onde a gente pegava os dados lá do site e replicava aqui no aplicativo, tá legal? Então, o que a gente fez também na semana passada? A gente criou aqui um serviço que exportava essas pessoas, né? Pessoas.json. Ele me traz ali um serviço onde tem todas as pessoas e ali no nosso aplicativo a gente buscou os dados dessas pessoas, né? Aqui, a gente buscava ali os dados das pessoas aqui utilizando o Ajax e ele retornava para a gente e a gente preenchia então esses dados aqui. O objetivo da aula de hoje é o quê? Quando você clicar nesse botão alterar, a gente vai mandar para o formulário de cadastro os dados. Depois disso a gente vai alterar esses dados e vai mandar os dados lá para o banco de dados, né? Agora via serviço, tá legal? Então vamos lá. O que a gente parou na aula passada então era bem aqui nesse botão alterar, tá legal? Então, quando eu clicar no botão alterar, eu tenho que ter uma ação para ele mandar para o meu código de alteração, tá legal? Eu vou ver como que ele está aqui agora, para daqui a pouco eu começar a fazer as ações, né? Então, eu vou olhar o meu log aqui do Node.js, né? E vou clicar agora no botão alterar para ver que erro que vai dar. Ó, ele deu erro falando que não existe essa rota alterar aqui. Realmente, não existe. Aqui a gente está no aplicativo. A gente não está lá no site lá, né? E o aplicativo não vai trabalhar com rotas, ele vai trabalhar com arquivos físicos, tá legal? Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiramente, criar um arquivo alterar.html, onde a gente vai mandar esses dados para ele e ele vai fazer essa recuperação, entendeu? E outra coisa é começar a preencher a minha tela com esses dados de alteração, tá? Então tá, primeira coisa aqui então, alterar.html, tá legal? Aqui o path aqui eu não vou poder colocar como barra, tá? Eu vou deixar como na raiz e vou recompilar a minha aplicação para ver o que erro que ele vai dar, né? Então vamos recompilar a aplicação aqui. Agora eu vou clicar no botão alterar. Ó, ele deu erro falando que agora não existe esse arquivo HTML lá dentro da pasta HTML, né? Se a gente olhar aqui agora, a gente tem a pasta HTML aqui, vamos ver, aqui ó, HTML, e a gente só tem o index dentro dessa pasta HTML. O que a gente pode fazer? Agora criar o alterar.html, né? Então vou criar um novo arquivo aqui. Legal? E vou deixar simplesmente assim vazio. Vamos ver o efeito que vai dar. Tá legal? Clicando no botão alterar agora, ele caiu para uma tela vazia, certo? Então tá aí, alterar caiu para uma tela vazia, que é o HTML que a gente precisa alterar aqui agora. Tá legal? Então vamos colocar alguma cara nesse HTML. A cara que a gente precisa é a cara do mesmo formulário que a gente já tem nessa tela de cadastro. Eu vou fazer até uma alteração aqui. Depois eu vou remover esse formulário daqui e vou deixar somente num lugar, né? Então, vou tirar esses dados daqui. Eu vou copiar esse formulário inteiro. Vou colocar o formulário inteiro aqui na minha página HTML. E vou copiar aqui também a seção fecha body aqui, para a gente ficar com o nosso HTML semântico. Tá legal? Tá aí. Eu tenho todos os arquivos que eu preciso incluir. Aqui eu tenho o botão de conexão. Nesse caso aqui eu vou tirar ele daqui. E agora eu já tenho um formulário de cadastro aqui, com os dados tudo bonitinho, tá? O que eu vou fazer aqui agora é testar a minha aplicação novamente,
vendo o que ele vai retornar para a gente. Tá, então tá aí. Vou clicar aqui no botão alterar. Ele me manda para o formulário de cadastro somente. É isso aí que eu queria. Tá? Agora eu vou tirar o formulário de cadastro da home lá. Vou deixar o formulário de cadastro somente na página inicial. Então eu vou tirar todo esse formulário que a gente já fez aqui, ó, que é esse field set inteiro de cadastro. Deixando somente quando eu clicar em alterar. E também quando eu clicar num botão incluir. Vou criar um botão aqui chamado incluir também. Vou deixar ele com layout azul, parecido com o layout do sucesso aqui, né? Então vamos lá. PTN Success. E aqui eu vou colocar aqui, ó, cadastrar. E o link para esse eu vou colocar aqui como index.html para home e alterar.html para o cadastrar. Tá. Buildar a aplicação novamente. Vamos ver o efeito. Compilando a aplicação, a gente entra aqui, a gente não tem mais ali o formulário de cadastro e agora a gente tem aqui o nosso botão cadastrar, tá legal? Esse botão aqui ele ficou verde, né? Então o sucesso é verde, eu vou alterar para deixar azul, igual do buscar. O buscar aqui é primary, então eu vou deixar o meu botão ao invés de success como primary e aí ele vai ficar azul da maneira que eu queria. Vamos rodar novamente. Tá legal? Botão cadastrar. Quando eu clico, ele manda para o formulário de cadastro. Tá legal? É isso aí mesmo. Agora vamos clicar aqui no botão home. Tem o botão home aqui. Eu preciso arrumar esse botão home porque está dando erro lá, né? Então vamos arrumar o botão home na tela de cadastro. Então no alterar aqui, o botão home tem que mandar para index.html. Legal, cliquei em cadastrar, foi para o cadastrar, cliquei em home, voltou para home, tudo bonitinho. Agora eu clicar em alterar aqui, ele vai me mandar para a tela de alteração, porém os dados aqui ele não retornou nada, né? Então a gente tem que agora buscar os dados lá do nosso serviço e preencher a nossa tela de acordo com os dados, tá legal? Então essa é a próxima ação. Se a gente olhar aqui, ele mandou para a gente o alterar com o CPF, né? Então aqui no nosso log, a gente só basta pegar esse CPF, bater lá no serviço e retornar esses dados via serviço para poder preencher a nossa tela. Bom, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Então eu não preciso mais alterar, mexer no index, né? O que eu preciso fazer é que o meu serviço traga os dados de carregar. Bom, a gente tem aqui na URL o CPF que a gente está passando. Então primeiro a gente precisa descobrir na URL do nosso browser se esse CPF está certo, se eu consigo capturar esse CPF, tá legal? Para isso a gente vai utilizar ali um pouco de regex talvez para poder pegar esses dados na URL, tá? Legal. Aqui a gente já tem o index aqui onde a gente está fazendo isso, tá? O que eu vou fazer aqui é criar uma nova função e essa função, a intenção dela é bater no nosso serviço e retornar os dados, né? Então essa função vai se chamar carregar dados pessoa, tá? E eu vou bater aqui lá no meu pessoas.json, passando aqui o CPF igual ao CPF que eu vou localizar dentro da minha janela, tá? Então quando eu estou aqui dentro da minha janela aqui, né, utilizando o client, né, ou seja, o JavaScript para buscar os dados, e como eu estou dentro de um browser, quando eu estou falando da minha aplicação aqui, eu estou utilizando uma aplicação do tipo WebView, né, então ele abre um browser internamente aqui. Então se ele está abrindo um browser aqui, ou seja, um navegador, o que eu posso fazer aqui para descobrir qual que é a minha URL que está no SRC do meu navegador?
Ou seja, se eu tivesse aqui, ó, qual seria essa URL que está no meu navegador? Para eu descobrir isso em JavaScript, eu uso um comandinho chamado window.location, tá? .href, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de CPF, tá certo? E vou buscar isso daí agora. window.location.href. Tá legal. Então, se eu estou buscando href, ele vai me trazer a URL inteira que está no meu browser lá do aplicativo e vai me jogar dentro dessa variável aqui. Tá. Para não fazer a função inteira aqui ainda, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return aqui para ele não executar o resto da função e vou dar um alerta desse meu dado que eu busquei ali da URL. Assim a gente vai ter como depurar e ver o que ele trouxe para a gente lá no aplicativo. Então eu vou rebuildar a aplicação novamente e vamos clicar no botão. Ainda antes disso eu vou precisar fazer uma coisa aqui também, que é o quê? Colocar esse load aqui em toda a minha aplicação. Então app.load carregar pessoas aqui, né? Vamos fazer assim. Coloco esse load aqui em toda a minha aplicação. Assim ele vai, quando eu levantar minha aplicação, ele já vai ler esses dados aqui, né, e executar essa função, tá? Então vamos lá. Dar um build novamente. Ele teria que dar um alerta pra gente assim que levantar a aplicação. Deu um alerta, tá aí. Ele deu um alerta falando que ele está nesse file aqui dentro do meu celular. Mas ele achou o dado que eu precisava. Minha index, eu não tenho parâmetro, então eu não deveria fazer nada. Agora, se eu clicar aqui no cadastrar, eu também estou sem parâmetro nenhum, também não preciso fazer nada. Voltar ali para home, e agora se eu clicar no alterar, agora eu tenho parâmetro aqui, ó, CPF igual a 5454. Legal, é isso que eu quero na minha URL. Tá, agora o que a gente vai fazer então? A gente vai verificar na URL se ele existe esse parâmetro. Se ele existe esse parâmetro, eu continuo a minha ação. Se não, eu não continuo a minha ação. Legal. Então vamos lá. CPF, if, faço uma verificação aqui. Ó. Esse CPF, ponto, index of, ponto de interrogação, CPF, se ele tem isso daqui, ou seja, se isso daqui for diferente de -1, quer dizer que existe o parâmetro CPF na minha URL. Se existe o parâmetro CPF na minha URL, eu continuo minha ação, que é buscar os dados lá no meu serviço. Tá? Caso não exista, eu não faço nada, simplesmente ignoro. Tá? Então, esse aqui é o meu if. Legal, agora esse meu if aqui também não vai funcionar do jeito que eu quero. Por quê? Porque ele está me trazendo a URL inteira e eu só quero simplesmente o CPF. Tá? Para isso, a gente tem ali uma funçãozinha no JavaScript chamado match. Tá? Esse match retorna o que a gente precisa. Tá? Como que a gente vai testar isso daqui agora? Eu vou simplesmente simular esse dado aqui no meu browser. Então, ponto de interrogação, CPF igual a 5454. E vou simular aqui no meu inspecionar o dado que eu preciso para eu poder retornar o meu CPF sem retornar a URL inteira. Tá? Então eu vou fazer o mesmo comando aqui, ó, window.location.href. E ele me trouxe ali o jeito que eu queria, tá? Agora a gente vai usar o ponto match. E esse ponto match a gente vai utilizar uma regular expression, tá legal? Regular expression porque eu quero para simplesmente buscar ou retornar o dado que eu preciso, tá? Legal. O que é uma regular expression? Para quem não sabe, gente, vocês podem vir aqui no projeto Torne-se um Programador e buscar aqui, ó, regex, tá? Você vai ter essa aula aqui de regular expression e aí você vai entender o que é uma regular expression, tá? Bom, vamos lá, voltando aqui, então eu vou buscar esses dados aqui. O que eu quero buscar eu quero buscar tudo que esteja de CPF igual a ponto asterisco, tá? Então, tudo que esteja de CPF para frente. Legal, eu retornei um dado que eu precisava aqui. Tá. Eu tenho como fazer um regex para retornar simplesmente os valores que eu quero? Tem. Só que eu vou fazer um regex mais simples aqui para a gente conseguir trabalhar mais fácil, tá? Então eu busquei ali, ele me retornou um array,
certo? Com CPF igual a alguma coisa. Depois disso daqui, a única coisa que eu preciso fazer é pegar o índice 0, né? E fazer ali um replace, que é remover o CPF igual da minha string que eu estou recuperando, né? Então, CPF igual, eu vou remover ele por nada, ok? Faço uma substituição, um replace, né? Fiz isso, tenho aqui o meu CPF, legal. Já tenho a função para retornar o meu CPF, ou seja, somente ele para eu levar isso lá para o meu serviço. Tá, fiz isso então, agora o próximo passo que eu preciso fazer é alterar a minha variável CPF aqui, para que ela faça ali o meu match, né? E faça a minha regex buscar os meus dados. Legal. Então, se eu verifiquei aqui que tem o meu CPF, que ele é diferente de -1, então ele tem uma posição lá no meu index of, certo? E eu consegui fazer um match para retornar o valor do meu CPF, o próximo passo é simplesmente mandar o CPF lá para o meu serviço e o meu serviço retornar esses dados, tá? Eu tenho duas ações aqui no nesse meu serviço aqui, né? O que eu vou fazer aqui por enquanto? Eu vou dar um alerta dos meus dados. Se ele deu certo, ele vai mostrar aqui no meu alerta. Caso dê errado, ponto, fail, eu vou dar uma outra mensagem, tá? Então eu vou colocar aqui o ponto fail também, quer dizer que deu errado. Uma função, function, erro, dados. E aí vamos ver aonde que ele vai cair. Se ele vai cair no meu fail ou se ele vai cair aqui no meu done, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui para deixar isso daqui mais semântico, né? Então eu vou quebrar isso daqui, deixando dessa forma aqui, para ficar ali mais legível. Tá legal. Então eu tenho um parâmetro aqui, que é o URL que eu vou buscar no meu serviço. Se deu certo, eu dou um alerta de dados. Se deu erro, eu vou dar um alerta aqui de erro. Erro ao buscar dados do serviço. E vou dar um alerta aqui também. Não, melhor, um console.log da minha variável de erro. Tá legal. Vamos fazer o teste agora e vamos ver o que vai acontecer aqui no nosso aplicativo. Tá. Na primeira página, ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Porque essa minha primeira página, ele não tem parâmetro na URL. Se ele não tem parâmetro na URL, o que ele vai fazer aqui, de acordo com a nossa lógica, ele vai entrar dentro dessa função, né? Porque ele carrega essa função ao carregar a página. Nessa função ele verifica. O CPF tem aqui na URL, se tiver na URL ele faz as ações, se não ele não faz. Eu vou até mudar essa variável aqui para ficar mais bonita. URL, e aqui eu deixo como CPF. Tá legal. Tá. Como não tem na URL, ele ignora para home. Agora, quando eu clico aqui no alterar, ele tem o CPF na URL. Então ele deveria chamar. Ele chamou e me retornou aqui vários dados no meu objeto. Ou seja, ele conseguiu bater aqui no meu serviço, porém o meu serviço, ao invés de retornar um, ele retornou vários, tá? Então agora é hora de a gente arrumar o nosso serviço. Ele não pode retornar vários, ele tem que retornar somente um registro, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai lá no nosso serviço. Então aqui a gente está na nossa aplicação, aqui a gente está no nosso serviço, tá? O nosso serviço a gente tem aqui o pessoas.json que a gente já tinha criado na hora anterior, tá? Agora, o que a gente precisa fazer aqui é buscar a pessoa por CPF. Então, se a gente estiver passando um CPF aqui no request, a gente faz uma função, se não, a gente faz outra, tá? Então, if, eu venho e faço uma verificação aqui, request, ponto, query, porque a gente está mandando isso por query string, tá legal? Ponto, CPF. Se isso daqui está retornando alguma coisa, né? É válido, é diferente de um defined, tá? Eu vou chamar a ação de buscar o meu dado por CPF. Se não, que é o meu else, eu vou simplesmente chamar todas as pessoas, tá? Que é essa segunda parte aqui, tá? Então aqui eu chamo todas as pessoas e no primeiro aqui eu tenho que chamar uma pessoa específica.
ou seja, buscar por CPF. Tá. Aqui a gente tem aqui esse alterar que já fazia isso, né? A gente fazia a busca aqui pelo CPF e ele retornava a pessoa em si. Então eu vou utilizar essa função aqui, que a gente já tem, para retornar aqui no meu serviço dessa vez. Então eu busco aqui por CPF, né? Passando o CPF que eu quero aqui, ele vai me retornar a pessoa que eu quero, e da pessoa que eu quero, eu simplesmente vou fazer o render aqui, passando, ao invés de eu fazer o render para um template, eu vou fazer um send, ok? Igual a gente faz aqui embaixo, mandando somente a pessoa, né? Então, send de pessoa. É isso aí. E se der erro, quer dizer, a pessoa veio igual vazio, a gente simplesmente vai dar um console log aqui de pessoa não encontrada, e no nosso send, a gente vai retornar um array vazio. Então, a gente retorna aqui um array vazio. Melhor, vamos retornar um hash vazio, tá? Que aí eu vou saber que não tem os meus dados de pessoas lá no meu serviço e não vou fazer nada. Tá, alterado aqui a minha rota e o meu serviço, o próximo passo agora é derrubar a aplicação, né? Que é a nossa aplicação web, e refazer ela. E agora vamos ver se deu certo na nossa URL. Tá aí, retornou uma pessoa somente. Agora se eu tirar o CPF, retorna todo mundo. É isso que a gente queria no nosso serviço, né? Então, retorna todo mundo. Se eu digitar o CPF somente, então 6565, ele retorna só... desculpa. Aqui é CPF igual 6565. CPF aqui é minúsculo também, né? Então, CPF 6565. Tá aí. Agora ele retorna certinho. Tá legal? Então, funcionando do jeito que a gente imaginava, se a gente não mandar nada, ou mandar um CPF que não existe, quando é um CPF errado, ele retorna o nosso array vazio. Beleza, certinho. É isso que a gente queria e é isso que ele está fazendo. Bom, beleza. Próximo passo agora é testar isso no nosso aplicativo, tá? Então, eu vou clicar aqui. Acabei de alterar o serviço, eu não preciso reiniciar a minha aplicação. Eu posso simplesmente clicar no alterar e ver que efeito que vai dar. Clicando no alterar, ele me retornou somente um objeto. Legal, então é isso que a gente queria. Se a gente olhar agora lá no nosso console, ele não deu nenhum erro. Agora a gente só trabalhar com esse objeto, tá? Vou voltar aqui para o código do meu aplicativo e agora a gente vai trabalhar com os dados aqui, tá? Então vamos trabalhar com esses dados que retornou para a gente. Quais são os atributos que veio desses dados? É só a gente olhar aqui, ó. CPF, nome, sobrenome, telefone e endereço, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que trabalhar com DHTML para preencher essas variáveis aqui que estão no meu cadastro, tá? Então, a gente vai utilizar o jQuery para fazer isso daí pra gente. Tá, se a gente já tem os dados aqui na nossa mão, agora a gente precisa recuperar e preencher os dados via jQuery. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar ali o meu campo. Então, eu tenho aqui o meu campo nome, ID nome. Então, vou buscar o dado por ID no jQuery. Vou preencher o ponto val dele, que é o valor, igual a dados.nome. Eu vou até alterar esse nome aqui, ao invés de ser dados, eu vou colocar como pessoa. Assim ficando mais bonitinho para a gente trabalhar. Então, altero o parâmetro aqui como pessoa. Então, pessoa.nome. Eu já preencho o dado, o meu campo lá na minha tela aqui, né, como nome. Agora eu vou pegar o sobrenome. Então, a mesma coisa. Sobrenome, sobrenome. Vou pegar os outros, que é CPF, né? CPF. O outro que é o telefone. E o outro que é o endereço. Tá legal. Vou colocar ponto e vírgula aqui no final das minhas linhas. E agora vou rodar a aplicação novamente e vamos ver o efeito que vai dar. Tá legal, tudo bonitinho. Vamos clicar no botão alterar. O alterar trouxe ali os dados que eu precisava na minha tela. Agora simplesmente eu preciso fazer a ação de cadastrar. Quando eu mandar cadastrar, ele tem que mandar lá para o meu serviço. Se eu clicar agora no cadastrar, o que vai acontecer? Ó, ele vai dar erro, certo? Ele vai falar que essa rota não existe na minha aplicação. Tá legal? Então a gente vai ter que criar ali então uma forma de conseguir mandar esses dados lá para o meu serviço. Tá.
Aqui a outra coisa é diferente também. No meu alterar aqui, o que eu tenho de diferente nessa vez? Agora eu já não estou trabalhando com uma aplicação web. E ela não é uma aplicação Node.js. Então eu não vou simplesmente poder fazer um post para uma tela, né, ou para uma rota, ou para um HTML. Por quê? Porque os HTMLs são arquivos estáticos. Tá? Ele não tem interação nenhuma com o servidor. A única forma de ele ter interação com o servidor é utilizando o JavaScript, ou seja, utilizando o serviço lá para salvar os nossos dados. Tá? Então, o nosso cadastrar agora não precisa desse formulário action. Tá? O que a gente pode fazer aqui então? Chamar uma função lá no nosso botão cadastrar, ao invés de eu colocar ele como submit, eu vou colocar ele como button. Tá? E aí no on-click desse botão, eu vou chamar ali uma função que eu quero mandar os meus dados lá para o meu serviço. Então, enviar dados serviço. Tá legal. O que ele vai ser responsável, essa função? De pegar todos os dados que está preenchido aqui e mandar isso lá para o serviço, assim cadastrando os meus dados. Tá? Eu vou tirar esse endereço, esse campo aqui de estado, cidade-estado, porque a gente não está utilizando ele agora, né? Então eu vou tirar esse cidade-estado aqui, vou deixar simplesmente os campos que a gente tem no nosso cadastro por enquanto, tá? Legal, então quando eu mandar enviar aqui, ele vai chamar uma função nossa, tá? Esse form que a gente tem aqui, que é o form de cadastro, a gente não vai precisar dele mais, tá? Então eu vou remover esse form, porque agora a gente não está mais numa aplicação web, a gente está numa aplicação mobile, né? Que aí os dados aqui não são dinâmicos, né? E a gente não vai poder fazer da maneira que a gente fazia antes, tá? Legal. Salvei aqui, agora vou enviar os meus dados. Enviar os meus dados, eu tenho que criar uma outra função aqui então, tá? app, que é o namespace, né? E enviar os dados. Tá. Vou criar uma nova função aqui agora, app.enviar dados, certo? Essa função aqui, ela vai ser dessa forma aqui, né? E nessa função eu vou ter que pegar os meus dados aqui preenchidos no meu formulário e mandar lá para o meu serviço, tá? O que eu vou fazer aqui também? Deixa eu ver, quando eu enviar os meus dados, eu preciso pegar os meus dados do formulário, tá? Não, vou inverter a lógica aqui um pouquinho diferente. Eu preciso simplesmente chamar um Ajax Post, mandando os dados lá para o meu serviço, né? Então, eu tenho que mandar para uma rota aqui para salvar os dados. A rota lá no meu serviço, quando eu mando os dados para alterar, cadastrar pessoa, salvar. Eu acho que esse já vai servir para mim, porque esse salvar aqui, se a gente olhar nos nossos modelos aqui, o salvar ele já faz a alteração e a inclusão. Legal. Então esse salvar aqui já serve para a gente. Então cadastrar pessoa. A gente pode criar um serviço aqui então, chamado cadastrarpessoas.json, certo? E esse cadastrarpessoas.json ele vai dar um ok para a gente se cadastrou ou não, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Se deu tudo certo, eu simplesmente dou um send aqui, né? Um response.send, e aí eu vou falar aqui que deu tudo certo, né? Simplesmente posso retornar aqui um hash vazio. Isso daqui ele já vai me retornar falando que deu tudo certo. Se ele não retornou isso daqui, ou seja, se deu erro, ele vai dar uma outra mensagem. Ele vai dar um erro 500, vai dar um erro 404. Tá, no meu caso aqui então, eu estou mandando os dados como post, né? CPF, nome, endereço. Deixa eu ver se eu tenho alterar aqui. Tenho alterar também. Não, isso aqui é alterar pessoa. Não, nesse caso é o alterar pessoa que eu tenho que usar, gente. Eu vou voltar lá para o cadastrar lá em cima. Já estou criando o cadastrar via serviço aqui também, mas nesse caso a gente precisa do alterar pessoa ao invés do cadastrar pessoa. Que o alterar ele tem essa lógica aqui, ou seja, que eu preciso ali do meu CPF de alteração, né? Então eu vou criar ali
uma outra rota de alterar pessoa agora via serviço, onde eu vou mandar os dados do CPF da pessoa, né? E se deu tudo certo, ao invés de eu dar um redirect, eu vou dar um response.send, e aí eu simplesmente retorno um array vazio, falando que deu tudo certo. Caso contrário, ele vai dar erro e vai cair no meu fail lá do meu Ajax. Tá. Legal, já feito um serviço. Agora o próximo passo aqui é testar esse serviço. Tá. Vamos olhar aqui no nosso código. A gente precisa fazer o que então aqui? Pegar os nossos dados de CPF e fazer o post para lá, né? Ao invés de ser pessoa aqui, a gente tem que mandar para a rota que a gente acabou de criar, que é alterar pessoa.json. Alterar pessoa.json. O parâmetro que a gente manda aqui é CPF alterar. Então, CPF alterar é igual ao CPF que a gente vai mandar. Tá. Esse CPF aqui é o CPF que a gente vai ter que pegar aqui diretamente da nossa URL, que seria mais ou menos esse código que está aqui. Quando a gente for fazer o incluir, a gente altera esse código, tá? Então eu vou pegar esses dados que estão aqui, vou deixar assim mesmo. Então eu pego aqui a URL, da URL eu pego o CPF de alteração é esse CPF que eu peguei na URL. E os dados que eu vou enviar via post. Tá, agora eu preciso saber como que eu envio os dados via post. A gente pode vir aqui no Google, jQuery, Ajax, post. Ele vai dar um exemplo pra gente de como fazer o post. E a gente pode utilizar aí esse exemplo para fazer o que a gente precisa. Então tem vários exemplos aqui. Ó. Tem um post dessa forma, tem um post dessa forma aqui. Então tem vários tipos aqui. Eu vou pegar um aqui que é mais conveniente para a gente. Pode ser esse post aqui mesmo. Esse aqui está mais legal. Vamos utilizar ele. Então aqui, ao invés de ser simplesmente Ajax, vai ser .post. Aqui eu vou ter a URL que a gente vai fazer e aqui eu vou ter os dados que a gente vai enviar, né? Então, o segundo parâmetro aqui é os dados que a gente vai enviar. Posso remover isso daqui. E agora eu vou pegar os dados que eu vou enviar. Ou seja, nome, vou dar um Enter aqui, ó, e separar todos os itens. Então a gente vai pegar nome, sobrenome, CPF, telefone e endereço. Esses dados que a gente vai enviar, a gente vai pegar diretamente do jQuery, ou seja, os dados alterados. Aqui eu vou dar um vírgula no final aqui, para ficar tudo certinho. E vou preencher aqui de acordo com o meu objeto. Vou deixar eles todos alinhados, para ficar mais legível aí para todo mundo, né? CPF, telefone, endereço. Tá aí. Nome, sobrenome, CPF, telefone, endereço. Tá aí todos os dados que a gente precisa para enviar no nosso post. Tá legal? Bom, tendo todos esses dados, agora a gente precisa aqui verificar se deu tudo certo. Então, se caiu no done aqui, ó, quer dizer que deu tudo bonitinho, né? Resolveu a nossa alteração. Se caiu no fail, a gente vai dar um alerta aqui, ó, erro ao alterar dados. Erro ao alterar dados via serviço. Tá. Se deu tudo certo, o que a gente precisa fazer é só dar um redirect lá para nossa home, né? Então, window.location.href e aí a gente vai jogar lá para nossa index, index.html. Ou seja, o redirect para ele ir para nossa index se deu tudo certo. Agora o redirect aqui é no JavaScript, tá, gente?
Legal. Deixa eu ver se é isso que a gente precisa mesmo. CPF alteração a gente não vai precisar aqui. Então, no caso do alterar, isso vai funcionar bonitinho, porque a gente tem aqui a URL que tem o CPF, a gente vai pegar esses dados e vai mandar lá para alterar. Agora, se a gente não tivesse isso, fosse no incluir, a gente teria que alterar algumas coisas aqui. Tá. Vamos continuar fazendo os nossos testes com alterar, depois a gente pensa no excluir, tá legal? Então, vamos fechar aqui e vamos fazer o teste da alteração agora. Eu tenho que reiniciar minha aplicação aqui também, né? Meu serviço. E vamos ver o que vai dar aqui. Ó. Deu algum erro, porque eu acho que meu serviço não tinha carregado, né? Então, como eu reiniciei o serviço, vou levantar a aplicação novamente. Tá legal? Trouxe os dados. Vou clicar agora em alterar. Ele carregou os meus dados na tela. Ao invés de deixar Fernando, eu vou colocar aqui Fernando alterado, tá? E agora eu vou clicar aqui no nosso botão cadastrar e vamos ver que erro que vai dar. Tá. Ele mandou certinho, mandou para o nosso serviço e Fernando alterado. Tudo bonitinho, tá vendo? Então ele foi, chamou ali a nossa ação em Ajax, fez a nossa alteração aqui no nosso serviço, né, que a gente pode ver aqui agora. Ele mandou lá, chamou pessoasalterar.json e o que ele mandou, ó, um update dos meus dados aqui para Fernando alterado e funcionou tudo bonitinho de acordo com o que a gente queria, tá? Fernando alterado. Se a gente dá um alterar aqui de novo, traz Fernando alterado, eu quero remover o alterado aqui do Fernando, dou um cadastrar novamente, ele retorna os nossos dados via serviço, tudo bonitinho, tá? Legal. O que a gente vai fazer agora? O cadastrar. Então, deixar o cadastrar funcionando do jeito que a gente precisa também. Então aqui, no cadastrar, quando a gente clica no botão cadastrar, ele traz o formulário vazio, né? E aí o formulário de cadastrar é o mesmo formulário que esse formulário aqui. Porém, quando eu for enviar, ele não vai ter a URL lá, ó, no meu, não vai ter o CPF na minha URL. Se ele não tem o CPF na minha URL, o que eu tenho que fazer é mandar os dados diferentes, tá? Então o que eu vou fazer aqui? A mesma verificação que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui no meu enviar dados, agora dessa vez pensando ali no CPF, certo? CPF diferente. Então vou simplesmente fazer um if aqui, né? Então, se eu tenho o CPF, eu mando para o alterar. Se eu não tenho CPF, eu tenho que mandar para outra rota, né? Que é a rota agora do cadastrar. Então vamos olhar aqui lá no meu serviço qual que é a rota do cadastrar. Essa é a rota do alterar.json. O do cadastrar a gente estava fazendo aqui agora há pouco, né? Cadastrar pessoa.json, tá? E aí a gente mandava os dados aqui via serviço e retornava o 200 ali se deu tudo certo. Então a gente já tem isso aqui funcionando bonitinho. O que a gente precisa fazer aqui agora então é alterar aqui, ao invés de alterar pessoa, é utilizar o cadastrar pessoa.json, o nosso serviço. Cadastrar pessoa.json, a gente não tem o CPF de alteração, né? A gente não precisa mandar o CPF. Então, tiramos aqui o CPF alterar e vamos mandar ali um post, tá? Por quê? Porque esse serviço aqui, ó, ele requer um post, tá? Então a gente vai mandar um post lá para o nosso serviço, um post cadastrar pessoa, tá? Então, post por cadastrar pessoa. Pegando todos os dados na minha tela e mandando isso daí lá para o meu serviço. Se deu tudo certo, retorno para index. Se deu errado, falo erro ao incluir. Opa, incluir. Cadastrei errado aqui, né? Incluir dados via serviço. Tá. Vamos fazer o teste agora do cadastrar pessoa e vamos ver o que vai dar. Tá legal. Cadastrar pessoa. A pessoa que eu vou cadastrar aqui agora é a Sheila Barbosa. CPF aqui 12345 0.
telefone, vou colocar um telefone fake e endereço rua teste. Agora eu vou clicar no cadastrar, ele enviou os meus dados lá para o meu servidor, então ele fez aqui o post para pessoas, mandou ali o meu código de inserir, tá legal? E aí agora a gente vai conferir aqui, ó, tá aí cadastrado Sheila Barbosa, quer dizer que funcionou ali o nosso incluir, tá? O alterar também funcionando tudo bonitinho. Se eu clicar aqui no alterar Sheila R, cadastrar, ele vai mandar aqui novamente Sheila R, tudo funcionando bonitinho no nosso aplicativo, agora com serviço de incluir e com serviço de alterar, tá legal? Gente, a gente vai ficar por aqui, tá? Na próxima aula, então, o que a gente vai ver? A gente vai ver aqui fazer o serviço para poder excluir o dado e fazer funcionar o botão buscar e aí melhorar um pouco mais a usabilidade do nosso aplicativo, assim encerrando essa aula de aplicativos, tá legal? Bom, é isso, pessoal. Para quem gostou da aula aí, dê um like lá no Torne-se um Programador, tá legal? Dê um like também lá no meu canal do YouTube, então vai lá, manda se inscrever, tá legal? E aí sim você vai receber as minhas aulas via canal e via e-mail. E também, se você também pretende receber ali o newsletter, né? Ou seja, tipo avisos de aula, então vocês podem também entrar aqui no site, cadastrar o e-mail de vocês. Assim, quando eu lançar uma nova aula, eu envio essa nova aula para o e-mail de vocês. Então, não esqueçam de cadastrar o seu e-mail, dar um like na página do Facebook, lá no Torne-se um Programador, né? Não esqueça de dar um like aqui. E também não esqueça de fazer um subscribe no canal do Torne-se um Programador. Assim vocês vão receber aí, vão ficar interagindo comigo em várias frentes. Tá legal? É isso, pessoal. Até mais e até a próxima aula.